Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade, e por fim o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galiléia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galiléia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações. E aqui nós temos, meus irmãos, a referência bíblica no Evangelho de João, que prova que Jesus ele não subia a Jerusalém quando alguém orientava, pedia para ele subir, mas ele sabia que quando ele chegasse lá em Jerusalém, ele ia ser rejeitado e morto. E isso aconteceu quando Jesus subiu para Jerusalém. Foi o que aconteceu. Prenderam ele, crucificaram, levaram ele à morte. Então ele só subiu lá quando era a hora, quando o Pai, quando Deus revelou para ele que era chegada a hora, o momento dele subir até Jerusalém. Durante a festa dos tabernáculos, ao afirmar que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus falava que o tempo dele ainda não havia chegado. Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado. Então Jesus, na verdade, ele se entregou. Quando chegaram para prender Jesus lá no Getsêmani, no jardim, na verdade o que houve foi uma entrega. Jesus ele se entregou nas mãos do inimigo para salvar a minha e a tua vida. Ele se entregou no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Na verdade, quem era para morrer era nós, porque somos pecadores, falhos. Mas Jesus, pelo seu infinito amor, ele se entregou por amar a minha e a tua vida, para salvar as nossas almas. Ao afirmar então que seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue às mãos dos príncipes, dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte, como diz em Mateus 20 e 18. Então, na verdade, Jesus aqui ele já estava recebendo a revelação do Pai. Glória a Deus. Ele sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria rejeitado, condenado até a morte. Condenado até a morte. Porque Jesus sabia que ele seria rejeitado. Por muitos não entender a mensagem de Jesus, as palavras de Jesus. Porque o que Jesus recebia era uma revelação sempre do alto, era uma palavra do alto. E as pessoas não entendiam a ponto de até criticar. Glória a Deus. A ponto até de matar o Salvador Jesus. Glória a Deus. A verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Então Jesus sabia que ele estava ciente que havia uma divisão no meio deles. Glória a Deus. Alguns tinham Jesus como um simples profeta, alguém que simplesmente curava. Muitos tinham Jesus como alguém para resolver todos os seus problemas, para alguém como fosse ali na hora pedir, Jesus operar e dar e fazer. Muitos tinham Jesus como um resolvedor de problemas. Mas poucos tinham Jesus como Messias. Então havia sempre essa divisão.
E Jesus sabia disso. Jesus não era um simples profeta, Glória. mas Jesus ele era o Messias. Oh, glória. Ele era o Salvador das nossas vidas e das nossas Senhor, almas. aleluia. Então, meus irmãos, Jesus ele representa muito mais do que nós imaginamos. Glória a Deus. Ele vai muito além. Ele representa muito mais na nossa vida. Ele é o nosso Salvador amado. Aleluia. Ele é aquele que se manifestou para perdoar os nossos pecados. Eita, É aquele que se manifestou, meus irmãos, e morreu no nosso lugar. oh, Ele estava lá cumprindo a justiça de Deus para salvar o mais vil pecador. oh, Aleluia. glória. Então Jesus não é apenas, ele é claro que ele abençoa muitas das vezes quando nós pedimos. É claro que ele vai abrir às vezes uma porta que nós vamos pedir. É claro que ele vai resolver, vai às vezes curar uma enfermidade que nós estamos ali pedindo. É claro que ele faz isso pela nossa fé, se nós acreditar. Mas a igreja, meus irmãos, e nós não podemos servi-lo somente pelo que ele faz na nossa vida. Oh, glória. Devemos amá-lo e adorá-lo como o nosso Salvador, aquele que virá às nuvens do céu e romper todo potestade maligna e arrebatar nós e levar nós para as mansões celestiais. Ele é o nosso Salvador. Ele virá para nos salvar. Ele virá nos momentos, meus irmãos, que nós tivermos passando o pior momento da nossa vida. Nós vamos clamar e Ele vai Eita, glória. operar milagres aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus. E tudo o que ele ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Oh, glória a Deus. Ele estava ali e nele estava toda a verdade, toda a luz plena, toda a justiça estava encarnada ali, meus irmãos, como ser humano. E ele pregava e ensinava. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. E muitos que estavam ali desconheciam ele, não entendiam o que ele falava. Aleluia. E é assim que acontece com a igreja também. A igreja, muitas das vezes, ela não é aceita, não é entendida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a igreja não é dessa terra. Glória a Deus. A igreja fala línguas espirituais, línguas diferentes que muitas das vezes pessoas não conseguem entender. Meu Filho, Senhor. E nós não podemos ficar sempre esperando que multidão vai estar aqui, meus Glória a irmãos. Deus. Poucos entenderão a revelação da palavra. Oh, Poucos virão por causa da palavra. meu Deus. Hoje é culto da palavra. E você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, o ensinamento, aquilo que Deus tem para falar conosco. Aleluia. E Ele está aqui para falar bem de perto contigo. Glória a Deus. Eu não sei se talvez você já ouviu falar dessa palavra maravilhosa. Eu não sei se talvez você já ouviu falar do Salvador amado. Mas eu estou aqui nesta noite para te dizer que Jesus tem palavras para ser reveladas ao teu coração. Jesus vai desvendar mistérios para você nesta noite. Questionamentos que você tem dentro do seu coração acerca das Escrituras Sagradas. Jesus vai começar a abrir teus olhos nesta noite e você vai começar a ver coisas e ouvir, e coisas serão reveladas aqui nesse lugar, irmão Nicanor. Há um mistério de Deus pairando sobre este lugar. Há uma autoridade de Deus descendo aqui neste lugar. Jesus, pastor Luiz, vai começar a revelar para pessoas aqui que estão aqui nesta noite. Jesus vai começar a falar de perto com pessoas que estão aqui nesse lugar. Aleluia. Ele era realmente o Filho de Deus. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Apenas Ele poderia dizer: eu sou a verdade. Somente Jesus pode dizer: eu sou a verdade. Vivendo na verdade. Os versículos 16 e 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos
e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Deus. Oh, Ele esteve presente lá na festa dos tabernáculos. E Ele está presente aqui nessa noite, através do Espírito Santo. diga, Senhor. Irmãos, sem o Espírito Santo seria impossível estar aqui pregando. Oh, glória. Sem o Espírito Santo seria impossível, meus irmãos, nós falar alguma coisa boa. Glória, glória. Você já percebeu que a pessoa que não tem o Espírito Santo só reclama, só briga, só murmura, só desgraça? Meu Deus. Mas quem tem o Espírito Santo tem fé e esperança. Oh, Jesus. E a igreja tem o Espírito Santo. Deus. Aqui está dizendo, meus irmãos, que Ele está presente conosco hoje aqui neste lugar. Glória. Quem que revela e abre a revelação é o Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Jesus estava lá. E quando, antes de Jesus subir para o céu, Ele disse, eu vou para o Pai. Aleluia. Mas não fiquem tristes. Aleluia. Eu não estarei mais convosco, mas não fiquem tristes quando eu chegar lá. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo Consolador, amado. Quem que revela a palavra para a pessoa se não é o Espírito Santo? Glória a Deus. Por isso Ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Jesus, a verdade diante dos escribas. Glória a Deus. A verdade do episódio da mulher adúltera. No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representa pelo Senhor Jesus, é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério para ser julgada publicamente. Aqui, meus irmãos, havia uma multidão ansiosa. E como eu disse, como muitas pessoas não tinham conhecimento e queriam sempre perseguir Jesus, prender Jesus, botar Jesus à prova, pegar Jesus pela lei ou por alguma coisa, trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério, foi pega ali pecando no ato. Levaram essa mulher até Jesus, a Bíblia diz. De acordo com a lei, a mulher deveria ser morta, apedrejada, porque a lei estava mandando, meus irmãos, porque a lei daqueles tempos era que toda mulher que fosse pega no ato de adultério era para ser morta, Glória a Deus. apedrejada em público. Glória a Deus. E levaram essa mulher até Jesus, o nosso Senhor, e perguntaram, questionaram Jesus sobre o caso, acusando esta mulher. Oh, Senhor. Então, meus irmãos, essa mulher, ela estava ali, nessa cena, prestes a ser, então, condenada, morta, apedrejada. Deus. O nosso Senhor respondeu àquele que, dentre vós, está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus, meus irmãos, o que ele manifestou ali? Ele era a própria verdade. Oh, glória. Ele era o próprio Senhor que estava ali para operar na vida desta mulher um acontecimento histórico, algo que não é apenas uma passagem que nós devemos ler, passar por cima. Não. Essa mulher, meus irmãos, ela estava prestes a ser morta, apedrejada, porque a lei, e não só a lei, mas sempre tem aqueles que querem usar dos argumentos para condenar, para matar, para destruir. Aleluia. A lei, ela é boa para nós, mas nós não devemos usar de argumentos, usar de mentiras Oh, para condenar e matar o nosso próximo, meus irmãos. aleluia. Jesus, Ele quer que nós vivemos em harmonia. Jesus, Ele quer, meus irmãos, que haja paz no nosso meio, por isso que Ele se manifestou, por isso que Ele operou aqui. Ele disse para essa multidão, aquele que dentre vós está sem pecado é perfeito, Oh, aquele que dentre vós nunca errou, seja o primeiro a fincar a pedra nessa glória a mulher. Deus. Pode ser o primeiro. A Bíblia diz, meus irmãos, que todos eles começaram a largar as pedras. E a Bíblia diz que começou pelos mais velhos. Oh, glória. Foram saindo de um a um, aquele que era mais velho largou a pedra.
E o outro foi largando, e foi largando, e foi largando, meus irmãos. E foram sendo desarmados ali. Porque Jesus perguntou para eles: vocês não têm pecado? Então seja o primeiro a tirar a pedra contra essa mulher. Glória a Deus. E aí Jesus, ele nos pega pela nossa mente. Ele nos pega pelo nosso coração. Ele nos pega, meus irmãos, aqui na palavra, ele nos pega. E é na palavra que nós encontramos a saída para as nossas vidas. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela consciência. A verdade que Cristo manifesta é na nossa consciência, meus irmãos. A palavra, ela opera na consciência da pessoa. Ela desprende a consciência, pastor Luiz, da pessoa. A palavra serve para isso, meus irmãos, para trabalhar na nossa consciência. Nós devemos ser libertos da nossa consciência. Nós devemos ser limpos da nossa consciência. Jesus precisa limpar a nossa consciência, o peso que nos acusa por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, meus irmãos. É isso que a Bíblia revela quando o ser humano está em pecado, como aquela mulher. Deveria ser morta porque ela pecou. Aí cercaram ela, levaram ela para ser morta, e Jesus operou ali e salvou a vida dessa mulher. Aleluia. Ninguém teve coragem. Então a Bíblia, a palavra, ela nos revela e ela nos pega pelas nossas faltas e as nossas consciências, a nossa consciência. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Só tem um jeito de nós ser libertos. Só tem um jeito, meus irmãos, de acontecer uma libertação. Grande libertação nas nossas vidas. Glória a Deus. É através da palavra. Tem gente que acha que nós vamos lá e vamos botar a mão na cabeça e vamos derrubar ali a pessoa e a pessoa vai ser liberta. Glória a Deus. Na verdade não é assim, meus irmãos. Eu não creio numa libertação que não seja com a palavra de Deus, que não seja através da pregação, através da explanação e através da explicação da palavra. É a palavra que precisa nos lavar, que precisa nos ensinar, meus irmãos. Glória. Porque Jesus primeiro, ele precisa nos pegar pela palavra. Para ser liberto, nós temos que ser pegos pela palavra. Jesus é a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Então, meus irmãos, nada consegue obstruir, nada consegue parar quando Jesus, ele quer operar um milagre, quer operar uma libertação nas nossas vidas. Glória a Deus. Sempre vai ter a resistência, pastor Luiz, sempre vai ter os escribas e fariseus querendo tentar obstruir a manifestação da fala, a manifestação da pregação de Jesus. Mas não, essa resistência, meus irmãos, ela é vencida quando Jesus se faz presente no nosso meio. Quando a sua palavra se faz presente no nosso meio. Talvez há uma dificuldade diante de você, talvez há uma barreira, talvez você quer dar o primeiro passo, mas não está conseguindo. Por causa, meus irmãos, quando você quer se levantar, levanta um acusador, levanta alguém contra a tua vida. Quando você quer trabalhar para Jesus, se levanta alguém dizendo que você não é digno, que você não merece, que você não sei o quê, que você fez isso, que você fez aquilo. Mas nesse momento você precisa dizer: Jesus me libertou, Jesus me perdoou, Jesus me lavou pelo seu sangue, Jesus me resgatou, e por isso eu posso cantar na escuridão, por isso eu posso cantar em meias trevas, porque Jesus já se fez presente na minha e na tua vida. Você pode cantar, você é livre, você é salvo, você é lavado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pela tua vida, foi
Ele que te levantou, é Ele que te usa, é Ele que coloca o fôlego dentro de você para você adorar a Deus aqui nesta noite. Você é lavado, você é salvo, você foi liberto, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Então há essa resistência, meus irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos negar que há essa resistência sempre quando nós tentamos trabalhar para Jesus. Parece que o inferno se levanta dentro da nossa casa. Aleluia. Mas o inferno, meus irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém vai te parar, ninguém vai te barrar. Você é servo, você é serva de Deus aqui neste lugar. Você foi comprado, você está nas mãos de Deus. Você é uma bênção de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, a verdade. No capítulo 8, agora é onde que eu parei, irmã? Ali em cima, né? Aqui, né? Deus poderoso. Não, já está lá embaixo, né? Jesus, Aqui embaixo. Jesus, a verdade revelada. A verdade revelada. O episódio da mulher apanhada do teto ilustra aqui, eu li então. Tem a resistência. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus fez essa declaração. Ele próprio disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O único que pode dizer eu sou é o próprio Cristo. E ele fez isso. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Nós falamos aqui já. Não é uma verdade invisível, mas é uma verdade que se fez carne, se fez visível entre nós, através de Jesus, através do homem Jesus. Se fez carne. E João disse: vimos a sua glória. João disse: vimos a sua glória. Aleluia. Então isso é muito profundo, irmãos. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim o único caminho para alcançar Deus. Então ele não é um caminho qualquer e não é algum caminho, ele é o caminho, só tem ele. Aleluia. Para nós chegar até Deus, só tem Jesus, é somente através dele, não há outro caminho para chegar até Deus, a não ser nós se render e aceitar ele como nosso Salvador amado. Aleluia. O nosso Senhor é a verdade única que todos nós precisamos. Então, todos nós precisamos, sem exceção de ninguém, meus irmãos. Todos nós precisamos, necessitamos do Salvador. Amém. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus. Então ele é uma realidade plena em Deus. Nós podemos se agarrar em Jesus com os dois braços, irmãos. Glória. Nós podemos se agarrar em Jesus, se atirar nos pés dele com confiança, dizer: Jesus, eu creio e acredito que tu és o meu Salvador. Ele é uma verdade plena. Vai com fé, vai com garra, pode confiar que ele vai te salvar sim. Aleluia. O sangue dele tem poder sim. O nome dele tem poder sim para nos salvar de todo o mal. Nele, meus irmãos, nós estamos seguros. Aleluia. A realidade que o mundo carece, então. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita do nosso Salvador. Devemos se conectar em Jesus aqui nessa noite, porque Ele irá fazer coisas maravilhosas mais uma vez na nossa vida. A verdade que liberta. A passagem de João, como nós vimos, irmãos, está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida se realmente permanecer em Jesus. Por isso que Jesus disse para ela, Jesus perguntou para ela:
Ninguém te condenou aqui, ninguém te tirou pedra, então eu também não vou te condenar. Aleluia. Ninguém fez nada para você, Ô glória. então eu também te digo, Aleluia. vai em paz. Errou, se arrepende. Cometeu pecado, se arrepende. É o único caminho, irmãos. É a única maneira, meus irmãos. Jesus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É, Senhor. Né? Que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Ninguém atirou, a mulher, Glória todos a Deus. saíram, ficou só a mulher ali sozinha com Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava sentado no chão, ficou só Jesus e a mulher ali conversando. E Jesus pergunta para ela, onde que estão os teus acusadores? Ô, Aí ela disse, não tem mais ninguém aqui, Jesus. Jesus olhou para ela e disse, se ninguém te condenou, eu também não te glória a condenarei. Deus. Vá em paz. Então Jesus libera uma paz do coração daquela mulher. Eita glória. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos ter é paz com Deus. Ô, Sem paz nós não conseguimos fazer nada. Sem paz não conseguimos nem orar direito. É só reclamar, reclamar, reclamar. Até a nossa oração fica ruim se nós não tiver paz. Porque os irmãos podem perceber, a pessoa que não tem paz, ela vai orar, só começa a reclamar. Eita, Só Senhor. começa a murmurar em vez de agradecer a Deus pelo dia, pelo pão, pela comida, pela saúde, meus irmãos. Jesus vai liberar uma paz aqui neste lugar, nessa noite. Oh, glória a Deus, eu já sinto a mão do Senhor, a mão salvadora de Jesus aqui por nós, em nosso favor aqui nesse lugar. A paz que Jesus deu para aquela mulher, meus irmãos, através da libertação. Disse para ela, então vá em paz, mas não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. Estamos caminhando aqui para o final, irmãos. Depois aqui nós vamos ler a palavra da Santa Ceia também. Ô, Já estamos terminando aqui. Glória a Deus. O que é verdade? No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. Ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado. Então essa é uma verdade física, meus irmãos, uma verdade que se fez carne, uma verdade que se fez real para nos libertar do domínio do pecado. O pecado, ele tenta dominar a vida do ser humano, ele tenta amarrar a vida do ser humano. O pecado, ele tenta se impregnar na nossa carne, na nossa vida, porque a Bíblia diz que o nosso espírito é forte, mas a nossa carne é fraca. ô, glória. E se nós der lugar para o pecado, irmão Nicanor, o pecado ele vai dominar, vai tomar conta da mente, vai tomar conta do corpo e a pessoa não vai conseguir mais se levantar. Aleluia. Mas Jesus, ele se fez carne. Jesus se fez real, Jesus se fez presente, meus irmãos, na nossa vida. Ele está presente aqui, Jesus tem mão, tem pé, como eu disse semana retrasada. O nosso Deus, ele é o Deus vivo, ele é o Deus que tem olho, que tem pé, que tem mão. Ah, Jesus, meus irmãos, ele é o Deus que se movimenta, ele não é um Deus engessado, meus irmãos. Nosso Deus, ele entra na causa, ele entra para nos libertar, para nos salvar. Ele opera milagres, ele está aqui nessa noite para se movimentar em teu favor. Aleluia. Ah, o inferno tem se levantado dizendo que você não é merecedor, Aleluia, Jesus. que você não merece mais viver. Mas Jesus, ele não é uma verdade filosófica. Aleluia, ele é uma verdade que liberta o ser humano do domínio do pecado. Ô, Senhor. O pecado não vai te dominar. O pecado não vai tomar posse de você. Aleluia. Porque Jesus, aleluia, já pagou o preço por nós. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Jesus já fez o sacrifício perfeito, meus irmãos, em nosso favor. Ô, Jesus se faz presente aqui nesse lugar. Jesus está quebrando correntes e muralhas, meus irmãos. E nós vamos, aleluia, glória. fazer parte, vamos glorificar a Deus. Vamos ser participantes daquilo que Jesus tem para nós aqui nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Essa verdade, meus irmãos, essa verdade proporciona libertação. Então nós precisamos de libertação. Nós precisamos ser libertos. Essa verdade ela proporciona libertação para que nós possamos participar daquilo que Jesus tem para nós. O que eu preciso para participar daquilo que Deus tem para mim? Em primeiro lugar, eu preciso ser liberto. Glória a Deus. E é o que Deus está fazendo aqui nas nossas vidas. É o que Deus está operando aqui nessa noite. Deus, através da sua palavra, está nos revelando aqui, meus irmãos, que nós precisamos de libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Nós estamos aqui nos aproximando de Deus. Deus tem algo novo para a nossa vida. Algo novo vai começar a acontecer a partir desta noite na vida de alguém. Algo novo está para vir na minha e na tua vida. Aleluia. Por quê, meus irmãos? Porque talvez o inimigo estava tentando nos dominar. Deus. O inimigo ele tenta dominar, meus irmãos. Mas Jesus se faz presente aqui nessa noite. Glória. E está operando algo novo para nós. Algo novo está se abrindo aí no céu, meus irmãos, no mundo espiritual. Algo talvez que você ainda não participou, não viu. Aleluia, diante dos teus olhos. Deus vai começar a abrir aqui neste lugar. Algo novo está vindo nesta noite sobre esse lugar, sobre esse ambiente. Aleluia. Maravilha, Senhor. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Em Jesus, meus irmãos, nós alcançamos a verdadeira liberdade. Aleluia. Qual que é a nossa liberdade em Jesus? A verdade, meus irmãos, que nós temos em Jesus, a liberdade que nós temos em Jesus não é a mesma liberdade que o mundo dá para nós, não. A liberdade, muitas vezes, pessoas acham que liberdade é poder sair, poder fazer tudo, poder fazer o que vem na cabeça, poder andar do jeito que quer. Mas quem é salvo e liberto em Jesus, ele tem a liberdade para escolher o caminho bom para a sua vida. Essa é a verdadeira libertação. Verdadeiramente livre, as Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos nós precisamos de Jesus, porque todos pecaram. O pecado entrou através do homem, através de um homem, que os irmãos sabem muito bem quem foi. Aí todos nós passamos a ser pecadores, e por isso que todos pecaram, como diz em Romanos 5:12. Dessa forma a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. A Bíblia mostra, meus irmãos, que todos nós estamos cativos aqui nesse mundo, estamos sujeitos, somos falhos aqui nesse mundo, estamos vivendo na opressão do mundo, irmão Nicanor. O mundo todos os dias tenta nos arrastar para fora da igreja. O mundo todos os dias vai lá na nossa porta. O mundo todos os dias oferece coisas para nós se afastarmos, nos levar para o mal, nos levar para o crime, nos levar para a maconha, para a cachaça, para o cigarro. O mundo todos os dias nos oferece uma cervejinha, um joguinho, um baralho, uma sinuca. Mas Jesus, meus irmãos, aleluia, Ele se fez carne, habitou entre nós e nos lavou com o seu sangue. Através de Adão veio o pecado, mas através de Jesus se manifestou a graça e o perdão para os nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Através de um homem entrou o pecado, mas através de outro homem perfeito que é Jesus. Aleluia. Ele se fez carne para nos salvar. Assim aqueles verdadeiramente são livres, estão inclinados às coisas do Espírito. Aleluia. Quem é livre se inclina para as coisas do Espírito. Quem foi liberto começa a buscar as coisas do Espírito
Espírito, aquilo que o Espírito tem para nos dar, meus irmãos. Oh, glória. Devemos nos inclinar, então, somos livres, somos libertos. Vamos começar, então, se envolver com as coisas que são de Deus, com as coisas que são do Espírito. Vamos nos envolver com o louvor, com a palavra. Aleluia. Vamos estudar, nos dedicar com o reino de Deus. Se você é livre, se você é liberto, se você foi comprado, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, começa a pensar nas coisas do céu, começa a pensar nas coisas do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quantos são livres? Glória a Deus. Oh, Jesus. Quantos são livres? Eita glória. Quantos pertencem ao Espírito? Oh, Jesus. Aleluia. Aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Nós devemos se inclinar, meus irmãos, para as coisas do Espírito, Glória a se Deus. nós sermos livres. Satanás não consegue exercer influência sobre aqueles, aleluia, sobre eles, o poder de Deus por meio da ação do Espírito, meus irmãos. Veja bem isso aqui. Satanás não consegue Deus. exercer influência sobre eles. Por quê? Porque o poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela gloriosamente o nosso caráter. E aqui é muito interessante, eu vou pedir para alguém achar Efésios 2, só esse versículo. Oh, Jesus. Efésios capítulo 2 e o versículo 1. E aí vai ler para nós esse versículo. Do versículo 1 até o 7. Só para nós encerrar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 7. Glória a Deus. O primeiro que achar aí lê. Ô glória. Alguém achou aí? 2? O 2, do versículo 1 até o 7. Do 2, do 1 ao 7. Isso. E vós ficou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de desobediência. O 3. Entre os quais todos nós também antes andamos. Nós desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. E vós, pensamento, e erramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Glória a Deus. 5. Estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nós ficou juntamente com Cristo, pela graça de vós salvou. Glória a Deus. 6. E nós ressuscitou juntamente com Ele. E nós, aleluia, fez ausentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nós séculos vindouros
Glória a Deus. O que estava escrito ali, irmãos? Alguém lembra? No outro tempo nós andávamos segundo nossas vontades, nossos desejos, mas vai dizer que Deus, vai dizer mais Deus que é riquíssimo em bondade e misericórdia, Ele através de Jesus se manifestou nos nossos tempos para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Aleluia. E vai dizer que pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça, não pela lei, não por muitas coisas que estão inventando por aí. Nós somos salvos pela graça de Jesus. A salvação é pela graça. O que é graça, meus irmãos? Graça é um favor de Deus. Deus fez um favor para nós não merecia, mas Ele se manifestou através de Jesus. Graça é um favor não merecido. Talvez alguém vai perguntar para você o que é graça. E aí você vai dizer, graça é um favor que Deus fez para mim. Graça é um favor não merecido. Glória a Deus. Ele morreu no nosso lugar. Ele derramou o seu sangue, deu o seu corpo para ser moído, transpassado pelos nossos pecados, aleluia. Era para nós estar morto, mas Deus, que é riquíssimo em bondade e misericórdia, nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, meus irmãos. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados. É verdade. Mas Deus nos vivificou, nos ressuscitou, nos deu a oportunidade aqui nessa noite, meus irmãos. Aleluia. Portanto, participe da ceia do Senhor. Tome a ceia com alegria na tua alma, porque nós não merecia, mas Ele, meus irmãos, se fez presente e nos salvou, nos libertou. Se coloque de pé nessa noite.